talk by Dr. Luís Filipe Azevedo. He's an associate professor at the Faculty of Medicine of the University of Porto, where he directs the PhD program in clinical and health services research. He's a specialist in health technology assessment and evidence-based decision making. He coordinates research groups at Synthesis and RISE and is a member of national advisory boards on health technologies, pharmacovigilance, and pain. So please welcome Professor Luís Filipe Azevedo. Muito bem. Muito bom dia a todos. Gostava naturalmente de começar por agradecer a organização pelo amável convite que me endereçaram para estar hoje aqui a falar-vos sobre um tema que me é particularmente caro. De resto, daqui a pouco terei certamente a oportunidade de mostrar porquê. Faz parte de um conjunto de projetos, é uma área na qual eu tenho um conjunto de projetos a decorrer e já concluídos e que é, de facto, uma área do futuro. Vou falar-vos então sobre a evidência do mundo real na investigação clínica. Eu vou fazer a minha apresentação em inglês, mas naturalmente se estiver presente alguém que não fala, eu vou fazer a minha apresentação em português, mas se tiver alguém presente que não fale português, eu aceitarei as questões no fim e a discussão podemos fazer em inglês, certamente. Okay, so I'm going to, if anyone who does not speak Portuguese is present, I will take questions at the end in English, but I will make my presentation in Portuguese, okay? Dito isto, vamos então iniciar aqui a minha apresentação, depois de agradecer mais uma vez a organização pelo amável convite que me endereçaram, e vou então falar-vos sobre a evidência do mundo real. Já, felizmente, agradeço também a amabilidade da apresentação que me fizeram, trazer só aqui o slide para exatamente apontar aqui algumas do meu percurso. Sou diretor do programa de doutoramento em investigação clínica de serviços de saúde, mas sou também coordenador no RISE, Laboratório Associado, e no RISE Health, a unidade de investigação da área precisamente de transformação digital, ciência de dados e ciências da decisão em saúde. Hoje vou falar-vos então sobre evidência do mundo real e dados do mundo real. Falaremos um pouco sobre definições, depois as promessas e expectativas que são grandes, que se depositam nestas áreas, sobre as muitíssimo importantes limitações e desafios que se colocam, e depois alguma forma ou algumas das formas que temos vindo a implementar para ultrapassar esses mesmos desafios. Irei falar-vos também sobre alguns exemplos exatamente da nossa investigação em curso nesta área no grupo do Porto. Algumas definições e contextualização, enfim, já todos certamente ouviram falar de evidência do mundo real e dados do mundo real. Isto é de facto, ou esta é de facto uma área muito importante, relativamente à qual a verdade é, nós temos muito, ou esperamos muito, que possa ser uma área que dê frutos interessantes, que vão servir para um conjunto muito diversificado de decisões e processos de tomada de decisão, desde a decisão baseada na evidência, value-based healthcare, as questões relacionadas com a regulamentação e a aprovação de tecnologias da saúde. Isto é o que, de facto, nós esperamos e cada vez mais depositamos a esperança e a confiança de que a evidência do mundo real seja uma parte importante e dê uma contribuição importante para isto. Para chegarmos lá, no entanto, nós vamos, como vemos aqui, vamos ou tentamos ir buscar ao fundo e às raízes de um conjunto muito diversificado de dados, de fontes de dados, de tipologias de dados diferentes que servem exatamente para construir então a evidência do mundo real. Mas então,
de uma forma um bocadinho mais estruturada. A evidência do mundo real não é mais do que evidência de clínica, evidência científica que é precisamente desenvolvida como em resultado da análise e da aplicação dos dados do mundo real. Então, a questão que agora se coloca é o que é isso dos dados do mundo real. Os dados do mundo real, como já vimos na figura anterior, são um conjunto muito heterogéneo e diversificado de fontes de dados que são cada vez mais em grande volume e grandemente heterogéneos e que, ao fim e ao cabo, resultam do quê? São os dados que todos os dias resultam da prestação de cuidados de saúde, da rotina diária e sistemática de prestação de cuidados de saúde e de monitorização de estados de saúde, de uma forma geral. Isto porque não se trata só dos dados que resultam da prestação de cuidados de saúde, trata-se também, por exemplo, de tudo que diz respeito à mobile health, tudo que diz respeito à monitorização remota de doença ou de saúde, e toda essa área constitui aquilo, ou todas estas áreas e diversificadas fontes de dados constituem exatamente aquilo a que chamamos os dados do mundo real. Dados que refletem, ao fim e ao cabo, aquilo que é a prestação de cuidados de saúde e a monitorização de estados de saúde ou de doença no mundo real, passa a redundância. Ora bom, quais são as grandes promessas então agora que se colocam relativamente à evidência do mundo real e aos dados do mundo real? Bom, os dados do mundo real certamente constituem já importantes fontes de respostas a algumas questões que são prementes. São formas, os dados do mundo real e a evidência do mundo real, de identificar padrões de tratamento, de identificar melhor do que qualquer outra fonte padrões de tratamento, de desenvolver ou formas de desenvolver modelos preditivos, sejam de desfechos clínicos, outcomes, seja de outros eventos relevantes na doença e na saúde. São excelentes para a construção de modelos de estratificação de risco, são certamente muito importantes para várias áreas que pretendem monitorizar e acompanhar a existência e o desenvolvimento de determinados eventos, como a área da farmacovigilância, e são cada vez mais importantes também para o estudo da eficácia e efetividade de intervenções e tecnologias da saúde, assim como da avaliação económica e, portanto, a custo-efetividade dessas mesmas tecnologias da saúde. Uma outra grande promessa que acreditamos será cada vez mais cumprida através e utilizando fortemente os dados do mundo real, esta questão que certamente já todos ouviram falar dos cuidados de saúde personalizados. E vejam como provavelmente já ouviram falar de medicina personalizada, medicina de precisão e muitas outras coisas. Na verdade, o nosso conceito é muito mais lato e se virem podem consultar aqui estas referências. Há muitas diferentes designações. Eu refiro-me em particular a esta mais geral, que tem a ver com a possibilidade que nós temos num plano muito abrangente, tornar a prestação de cuidados de saúde cada vez mais devidamente adaptados às características próprias de cada um dos indivíduos que temos à nossa frente, de cada um dos doentes, cada um, ao fim e ao cabo, dos processos de decisão que se colocam no dia a dia dos profissionais de saúde. A ideia é que os dados do mundo real sejam cada vez uma fonte importantíssima que nos permite precisamente obter aquilo que é preciso, os dados, a infraestrutura de dados que é preciso para tornar uma realidade esta personalized healthcare, a prestação de cuidados de saúde personalizadas, como conceito mais abrangente ainda do que o da medicina personalizada ou da medicina de precisão. A ideia, no entanto, é exatamente a mesma e as fontes de dados são muito heterogéneas e estamos aqui a falar da possibilidade de juntar os tais dados que dizem respeito à prestação de cuidados de saúde no mundo real, de forma rotineira, com dados que vêm das ómicas, genómicas, proteómicas, etc., com dados que vêm dos dispositivos e das tecnologias diagnósticas, com todo um conjunto de outras fontes diversificadas de dados que podem exatamente contribuir para tornar uma realidade este conceito da prestação de cuidados de saúde personalizada.
Uma das coisas importantíssimas que eu já há pouco referi, em termos de promessas importantes dos dados do mundo real, é esta questão de os dados do mundo real e a evidência do mundo real ser complementar aos famosos ensaios clínicos autorizados, particularmente no contexto da avaliação de tecnologias e no contexto da demonstração da eficácia, efetividade e eficiência relacionada com as tecnologias da saúde, particularmente medicamentos e dispositivos, mas de uma forma geral as tecnologias da saúde. Ora, este é um dos grandes desafios que se coloca para os dados do mundo real, é o deles poderem ser utilizados como uma fonte complementar, não para substituir os ensaios clínicos autorizados. Isso é claramente irrealista e nem sequer é o objetivo, mas podem ser importantíssimos complementos. Importantíssimos complementos, desde que tenhamos em conta exatamente, ou para quem é desta área da avaliação de tecnologias, sabe muito bem porque é que isto é importante. Porque, na verdade, existem problemas muito sérios relacionados com os ensaios clínicos autorizados e a evidência experimental, os estudos experimentais nos humanos, e que têm a ver com vários fatores, desde a questão dos protocolos muito apertados que são utilizados, os critérios de legibilidade que são, fazem com que aquilo que, ao fim e ao cabo, nós vamos estudar, os indivíduos, de facto, vamos estudar, possam ser às vezes bastante diferentes daquilo que é a realidade clínica da aplicação das tecnologias da saúde. Quem diz a questão dos critérios de seleção, diz a questão da própria aplicação das intervenções, da definição dos outcomes e da maneira como eles são, de facto, medidos na prática. Portanto, há todo um conjunto de diferenças entre aquilo que é o resultado da evidência experimental dos ensaios clínicos autorizados, que consegue responder melhor do que ninguém, melhor do que qualquer outra metodologia, à questão da eficácia, mas não tanto à questão da efetividade. A efetividade é se de facto a tecnologia é capaz de cumprir os seus objetivos num contexto real de utilização. Ora, há um hiato, um gap, por vezes maior do que nós gostaríamos, entre a evidência que temos grande qualidade sobre a eficácia a partir da evidência experimental dos ensaios clínicos autorizados e aquilo que é a efetividade, muitas vezes real, dessas tecnologias num contexto real, de utilização. Ora, para quem conhece só aqui um pequeno exemplo, por exemplo, aqui numa determinada área foram ver um conjunto de especialistas qual era a proporção dos doentes que tinham à sua frente, na sua clínica, no mundo real, qual a proporção de doentes que conseguiriam de facto ter critérios para fazer parte de ensaios clínicos nessa área. Pensem, não vou pedir-vos para me dizerem, até porque se calhar não temos tempo para isso, mas pensem qual é o número que acham que deveria ou que acham que realmente aconteceria de doentes que poderiam potencialmente entrar nos ensaios clínicos. E agora pasmem-se com o resultado, só 7% deles é que, de facto, tinham características que lhes permitiriam ir e ser recrutados para os ensaios clínicos dessa área. Ora, isto é uma área particular, mas este é um resultado que é certamente o reflexo de qualquer área de uma forma geral. Os doentes que entram nos ensaios clínicos aleatorizados são uma parte, infelizmente muitas vezes pequena e particular, do global da população de doentes, para onde nos interessaria ter evidência adequada sobre a eficácia, efetividade e eficiência das tecnologias da saúde. Ora, e é por isso exatamente então que surgem alternativas, por exemplo, os ensaios clínicos pragmáticos, uma nova metodologia, nova, enfim, já tem alguns anos, mas agora é que começa realmente a ser utilizada, basicamente é fazer ensaios clínicos numa tentativa de, com os protocolos adaptados e devidamente alargados e flexibilizados, conseguirmos obter evidência experimental, portanto aleatorizada, mas com protocolos mais flexibilizados que permitem aproximar de forma mais adequada a efetividade. Chama-se a isso os ensaios clínicos pragmáticos. Ora, cada vez mais nós vemos isso. É óbvio que esta flexibilização, vocês podem ver depois com mais detalhe, há todo um conjunto, aliás, há um modelo que se chama PRECISE, e aqui esta referência para quem quiser
saber mais sobre isto, todo um conjunto de eixos de flexibilização que tem a ver com os critérios de elegibilidade, a forma de aplicação das intervenções, a questão da análise que é feita, a forma como os outcomes são medidos, a forma como se faz o follow-up, enfim, todo um conjunto de aspectos que, de facto, permitem flexibilizar os protocolos e tornar mais adequada a medição da efetividade, embora, como tudo na vida, há equilíbrios, não é? Nós vamos maximizar ou vamos aumentar a validade externa dos estudos, mas vamos perder em termos de validade interna. E é sempre este jogo que acabamos por ter que, enfim, conseguir equilibrar e jogar da melhor forma possível e perceber exatamente então que estas várias fontes diferentes de evidência são complementares. É muito importante e é insubstituível a evidência experimental dos ensaios com autorizados. É importante cada vez mais termos ensaios pragmáticos e no polo a seguir, no outro polo. Cada vez mais importante termos os tais dados do mundo real. Portanto, os dados do mundo real não são mais do que dados que já são observacionais, não são experimentais, não há aleatorização, mas se utilizarmos uma metodologia adequada, se conhecermos bem as limitações destes dados, nós vamos conseguir obter respostas que, apesar de tudo, são respostas muito úteis, complementares e adequadas, e, acima de tudo, que respondem a algumas das coisas que os ensaios clínicos não conseguem responder, nomeadamente questões relacionadas exatamente com outros subgrupos, com outras formas mais próximas daquilo que realmente acontece num contexto real de aplicação das intervenções, de medição dos outcomes, de acompanhamento dos doentes, etc, etc. E é por isso que esta evidência do mundo real é absolutamente fundamental. Bem, a promessa é muito grande, mesmo do ponto de vista então agora regulamentar, de aprovação e avaliação de tecnologias da saúde, está cada vez mais na ordem do dia exatamente a utilização desta evidência no contexto regulamentar e no contexto da aprovação e da avaliação de tecnologias da saúde por esse mundo fora. Existem já de há uns anos para cá, não são muitos, mas de há 5, 10 anos para cá, houve um grande movimento no sentido de as grandes agências reguladoras em todo o mundo e de avaliação de tecnologias do mundo inteiro têm todas elas guidelines, recomendações específicas sobre a integração, com a recomendação de que a evidência no mundo real, de facto, deva ser integrada no contexto dos processos de decisão de regulamentares, de aprovação de novas tecnologias, avaliação, definição de preços, definição de disponibilização dos sistemas de saúde, etc, etc. Este é só aqui uma pequena amostra daquilo que tem sido o roadmap, em particular da União Europeia, onde nós temos um action plan for real world data e real world evidence. Portanto, nós temos na União Europeia, existe mesmo um plano que tem desenvolvido todo um conjunto de ações que dizem respeito à criação de leis, à criação de recomendações e guidelines das várias agências que têm responsabilidades regulamentares de decisão na área da saúde, e é muito importante e interessante verificar então que tem havido e há um caminho que está a ser percorrido no mundo inteiro, de uma forma global, mas muito em particular com a União Europeia, como um dos líderes exatamente dessa evolução. Bom, mas tudo isto é expectativas e promessas. O grande problema é que, de facto, trabalhar com os dados do mundo real e com a evidência do mundo real está longe de ser um almoço grátis, como se costuma dizer. Existem muitas limitações e desafios que têm que ser tidos em conta e, na verdade, termos boa evidência do mundo real passa pela utilização adequada dos dados do mundo real, o que está longe de ser algo fácil, é de facto algo de importante, certamente, mas difícil. Isto porquê? Porque de facto os dados do mundo real têm imensas limitações. E basta que vocês pensem nos dados do mundo real, que provavelmente são profissionais de saúde que produzem todos os dias, basta que pensem se utilizaram ou já tentaram analisar dados do mundo real, sabem muito bem que quem se mete com eles percebe rapidamente que aquilo é uma grande mess, uma grande complicação, uma grande confusão, muitas vezes, e isso é, obviamente, a realidade de quem quer trabalhar com os dados do mundo real. Isto é, desde logo, é preciso perceber muito bem que dados é que temos, como é que eles podem ser interpretados, como é que eles podem ser analisados, que tenhamos ferramentas e formas de contornar as limitações que eles colocam do ponto de vista da validade, a questão do confundimento residual, a questão dos dados omissos, a questão dos viés de informação, a questão dos viés de seleção, todo um conjunto de desafios que são realmente muito importantes. Há a questão
não só da qualidade em termos da exatidão, da completude, da consistência, a questão da integridade, há a questão absolutamente fundamental. Dados do mundo real levantam enormíssimas questões muito importantes do ponto de vista legal, do ponto de vista da privacidade, do ponto de vista regulador e da regulação, do acesso aos dados, de todos os cuidados que naturalmente todos nós, enfim, como potenciais produtores desses mesmos dados, temos certamente que exigir cuidados que sejam tidos exatamente com os nossos dados, por questões éticas, por questões de proteção, por questões de privacidade, por questão de definição de direitos, ao fim e ao cabo, quem é que estes dados pertencem de facto. Tudo isso são questões absolutamente centrais e que devem ser até tidas em conta em primeira instância, antes mesmo de nos preocuparmos com tudo o resto. Este ponto é mesmo muito importante. Gostava de chamar a atenção um dos aspectos fundamentais a pensarmos, particularmente quando pensamos na aplicação dos dados no mundo real, a questões de definição de eficácia e custo-efetividade, eficácia, efetividade e custo-efetividade das intervenções, dos medicamentos, dos dispositivos, das tecnologias de saúde de uma forma geral. É importantíssimo ter a noção de que, se nós queremos estudar causalidade, estudar a relação que existe entre uma intervenção e um determinado desfecho clínico, resultado clínico ou outcome, é absolutamente fundamental utilizarmos métodos adequados. Por exemplo, é por isso que hoje em dia existe uma aposta muito grande na aplicação de abordagens modernas de causalidade, propensity scores e variedíssimos os DAGs, todo um conjunto de metodologias que nos permitem, de facto, responder mais adequadamente, controlar mais adequadamente o confundimento num contexto observacional, como é o caso dos dados do mundo real. Uma aposta muito importante nessas metodologias e abordagens modernas de causalidade para resolver o confundimento e a seleção de informação que tantas vezes atingem este tipo de dados e tantas vezes não, que atingem sempre este tipo de dados e que têm que ser tidos em conta para a sua utilização adequada. Apesar disso, tenhamos em conta, é verdade, como há pouco eu disse, do outro lado da moeda nós temos a enormíssima importância destes dados como a grande resposta à possibilidade de termos evidência mais generalizável, evidência que se adequa mais àquilo que é a realidade das tecnologias de saúde, da sua efetividade e ou custo-efetividade. Muito bem. Coisas importantes que têm vindo a ser implementadas para ultrapassar algumas destas dificuldades. Primeiro, um conjunto de princípios fundamentais que cada vez mais se discutem, os famosos FAIR Principles, que para quem é desta área já terá ouvido falar imensas vezes estes FAIR, o FAIR, Findable, Accessible, Interoperable e Reusable. Estes são os princípios fundadores da utilização e reutilização de dados no contexto da saúde, mas de uma forma geral, de outras áreas também, mas particularmente na área dos dados de saúde, e é aquilo que nós procuramos. Nós temos vindo a ter propostas e modelos que nos permitem exatamente ir ao encontro de cada uma destas dimensões, e este tipo de modelos então são muito importantes por causa disso. Depois temos desenvolvimentos importantíssimos, a criação dos famosos data lakes ou data spaces, mais adequadamente, das infraestruturas federadas, ao fim e ao cabo, formas de nós conseguirmos concentrar e ir ao encontro dos dados, até muitas vezes sem termos o problema que se coloca frequentemente de ser difícil tirar os dados das instituições onde eles estão. Ora, nós hoje em dia temos exatamente as infraestruturas federadas que nos permitem não ir buscar os dados às instituições, mas sim irmos às instituições, olharmos para os dados, fazermos aquilo que queremos e não termos que sequer tirar os dados das instituições e dos locais em que eles são produzidos. E é este um dos grandes desafios e uma das grandes, um dos grandes motivos pelos quais as infraestruturas federadas são muito importantes hoje em dia. Depois a questão da padronização dos standards e da necessidade, muitas vezes, de uma estruturação mais adequada dos dados. Os dados do mundo real frequentemente estão desestruturados, não estão numa forma que seja, de facto, facilmente aplicável no contexto da análise. Importantes desenvolvimentos que temos assistido mais recentemente, por exemplo, a criação de modelos como o MOP,
Common Data Models, portanto, modelos de dados e modelos que estão a ser desenvolvidos exatamente para tornar mais fácil conseguirmos pegar nos dados na sua forma mais bruta e fazermos uma padronização e uma construção de dados que sejam já passíveis de serem analisados de uma forma adequada. Este modelo OMOP é claramente um daqueles que está já agora a ser mais utilizado e que no futuro é uma grande esperança. Pois, algumas iniciativas absolutamente determinantes que nos permitirão a todos cada vez mais utilizar estes dados do mundo real, mesmo no concreto, na prática. Por exemplo, o European Health Data Space é uma iniciativa que está a criar fontes de dados por esse espaço europeu fora, que nós próprios poderemos começar a utilizar de uma forma sistemática e que nos permitirá utilizar não só os nossos dados portugueses, como de uma forma relativamente simples, dados de variedíssimas outras paragens europeias. Na verdade, é de tal forma assim que já tive colegas que estão a trabalhar nesta área, que às vezes chegam para mim e me dizem é mais fácil usar dados europeus do European Health Data Space do que usar dados portugueses de algumas instituições que eu gostaria de conseguir estudar. O que é, de facto, uma verdade, uma estranha verdade. Pois este projeto, outra iniciativa muito importante, a EMA, a nossa Agência Europeia para o Medicamento, e juntamente com outras instituições e organizações, tem este Darwin EU Project, é um projeto muito importante. Eles estão basicamente a criar uma infraestrutura de dados do mundo real para alimentar a avaliação de tecnologias da saúde no contexto europeu e tem sido claramente um dos projetos que eu tenho estado mais atento, já tem muita coisa interessantíssima feita. Há basicamente aqui a ideia que eu gostava de vos fazer chegar. Há toda uma infraestrutura de dados a nível europeu que está a ser construída, sejamos nós capazes de ir buscá-la e utilizá-la. Algumas coisas importantes também, por exemplo, a proposta, temos cada vez mais guias adequados para a forma como devem ser planeados, reportados e apresentados estudos que se baseiem em dados do mundo real e que pretendem produzir evidência do mundo real. Este tipo de guidelines e recomendações são absolutamente centrais, trazem alguma organização àquilo que é, acima de tudo, a planificação, mas também a forma de se reportar este tipo de estudos. São guias que são absolutamente centrais porque ainda hoje nós temos uma grande heterogeneidade e diferenças na maneira de se abordar este tipo de estudos e precisamos cada vez mais de guias que sejam claros e que, acima de tudo, nos deem uma indicação clara sobre quais as abordagens corretas, quais as metodologias corretas a serem aplicadas no contexto destes estudos. Relativamente a isto, eu gostava até de chamar a atenção da necessidade, acima de tudo, de planificação e da definição adequada da metodologia. Fazer evidência do mundo real, estudos baseados em dados do mundo real, é, acima de tudo, termos uma noção clara que isto não é simplesmente ciência de dados, isto é ciência de dados da saúde. Isto é preciso saber definir as questões, é preciso saber desenhar os estudos, não é simplesmente chegar e achar que temos aqui um conjunto de dados enorme e vamos fazer magia e vamos dar resposta a tudo e mais alguma coisa que possa ser importante na área da saúde. Não. Feito desta forma não adequadamente orientada, isso, na verdade, não só não faz bem e não vai responder coisíssima nenhuma, muitas vezes vai fazer mal e vai eventualmente implicar respostas e implementação de tecnologias que fazem mais mal do que bem. E, portanto, muita atenção a isto. É preciso, e aí os profissionais de saúde têm uma responsabilidade particular, porque têm que ser cada vez mais ativos e cada vez mais constituírem-se como atores na interface com quem é e está a desenvolver a parte tecnológica e quantitativa, de maneira a tornar claro que, antes de sequer olhar para os dados, é preciso saber muito bem qual é a questão que queremos responder, qual é a metodologia que vamos utilizar e como é que vamos interpretar isto, ok? E isso não são simplesmente os cientistas de dados que sabem fazer, é preciso bastante mais do que isso, ok? Muito bem, dito isto, então, algumas das coisas que nós próprios estamos a trabalhar, eu já não tenho grande tempo, na verdade, já estou quase a ultrapassar o tempo que tinha destinado, portanto, deixar-vos só aqui uma nota.
E projetos importantes. Estou, por exemplo, a trabalhar aqui neste Health Portugal Data Space, que é um projeto grande aqui do Health Portugal, a Agenda Health Portugal, Health from Portugal, em que estamos a trabalhar com a HCP, Health Cluster Portugal, e estamos a desenvolver basicamente algumas soluções que visam exatamente a criação, tal como vimos há pouco, o espaço europeu aqui de um espaço português de dados. Um outro projeto que começou muito recentemente, mas que é um projeto que eu gosto particularmente, tem um particular carinho, porque é uma junta exatamente dos dados do mundo real com a avaliação de tecnologias da saúde, o ATS aqui do ONCAT, é exatamente a avaliação de tecnologias da saúde na área da oncologia, através da utilização de redes federadas e da criação de soluções tecnológicas para melhor utilizar e analisar dados do mundo real. É esse o objetivo, o grande objetivo deste projeto. Nós vamos tentar criar infraestruturas que permitam tornar possível e otimizar a utilização de dados do mundo real na área da oncologia para fazermos avaliação de tecnologias da saúde. É basicamente este o objetivo. Estamos a trabalhar com uma empresa fantástica, Promptly, e vários outros parceiros, o IPL Porto e o LIS de Coimbra. Depois, alguns exemplos interessantes. Este é um projeto, eu estou a utilizar dados aqui deste projeto em algumas orientações até de doutoramento que tenho, mas na verdade este é um projeto da Virtual Care, é um registro clínico eletrónico, mas era só para vos mostrar, e é do nosso grupo, mas não diretamente meu, embora esteja a usar dados de lá. Aqui para vos mostrar o futuro dos dados do mundo real passa muito por estas soluções, às vezes muito adaptadas a determinadas áreas específicas, mas que permitem ultrapassar muitas vezes problemas sérios que temos com os dados do mundo real, se quiserem mais selvagens. O objetivo de algumas destas aplicações, e há várias outras na área dos cuidados intensivos, em muitas outras áreas que estão a fazer isto, que é criar tecnologias, modelos e sistemas que permitam fazer respeitando perfeitamente recomendações e regras de interoperabilidade, mas criar sistemas que nos permitam mais facilmente depois produzir e utilizar dados do mundo real. É o caso aqui, o exemplo do Obscare, é exatamente uma coisa desse género na área da obstetrícia, e que está em utilização, na verdade, em variadíssimos hospitais portugueses, vários hospitais no Brasil e alguns hospitais noutros países europeus igualmente também. Aqui um outro exemplo, Ciraia é uma coisa parecida na área da farmacovigilância, portanto para reações adversas medicamentosas. Este é um outro exemplo, em que particularmente o professor Bernardo Sousa Pinto, que é um dos meus colegas mais novos do nosso grupo de investigação, tem trabalhado com um sistema de monitorização móvel, Mobile Health, de doentes com rinite alérgica e asma, em que nós temos variadíssimos países, acho que nesta altura são 25 a 30 países por esse mundo fora, com pessoas a fazer a utilização de uma aplicação móvel e produzir dados do mundo real de monitorização destes doentes, que nos permitem fazer coisas fantásticas e responder a questões muito interessantes que de outra maneira seriam impossíveis. Algumas conclusões só, não queria deixar de vos deixar aqui mensagens fundamentais. A evidência muito real, como vimos, tem imensas promessas, é muito importante, mas não substitui, obviamente, ela é complementar relativamente, em particular, por exemplo, à evidência experimental dos ensaios clínicos autorizados, mas é uma parte importante também daquilo que será o futuro da evidência e da avaliação de tecnologias da saúde. Não esqueçamos, no entanto, é que é complementar e não vai substituir a importantíssima evidência dos ensaios clínicos autorizados, que é insubstituível, na verdade. A questão da qualidade dos dados e do desenho de estudo é absolutamente importante e é mais importante até do que o próprio volume dos dados, que muitas vezes é grande e é em si, enfim, impressiona, mas mais importante do que o volume é a forma como os utilizamos, a qualidade e a metodologia adequada, o desenho adequado dos estudos para a sua adequada utilização. Nunca esqueçamos das importantes limitações da necessidade exatamente desta metodologia para ultrapassar o confunimento e os vieses que estão
muitas vezes por trás dos dados do mundo real para a produção adequada de evidências do mundo real. Cada vez mais as entidades reguladoras estão a utilizar e estão a recomendar a utilização desta evidência do mundo real, mas isso está a ser feito de uma maneira cautelosa e não tão acelerada quanto isso, mas é claramente o futuro. E por último, não esqueçamos, para fazer isto de forma adequada, é preciso, de facto, uma aposta cada vez mais em equipas multidisciplinares que juntam exatamente quem sabe muito a parte tecnológica, quem sabe muito a parte quantitativa, quem sabe muito daquilo que são os dados do mundo real, a saúde, os profissionais de saúde e quem está no terreno. Portanto, precisamos deste conjunto multidisciplinar de pessoas e de colaboradores no sentido de podermos dar uma resposta adequada àquilo que é os dados do mundo real e a evidência do mundo real. Muito obrigado. Não sei se tenho tempo para questões, provavelmente não, né? Sou? Se tiverem questões, poderem dirigir-se ao Ok, então temos tempo para questões. Não sei se só uma questão. Ok. Vou tentar ser rápida. Em primeiro lugar, obrigada pela partilha, muito interessante. Eu gostaria de perguntar ou de saber mais sobre, no contexto português e com base na sua experiência, porque imagino que varia muito de área para área, quais é que são os melhores parceiros que têm contactado para aceder a estes dados, uma vez que este espaço europeu de saúde e em termos nacionais ainda está muito por ser desenvolvido, quais é que têm sido os melhores parceiros? Obrigada. Essa é uma questão muito interessante. Há algumas. Bom, os dados do mundo real, na generalidade dos casos, estão nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, não é? Quais são aquelas que melhor com as quais nós melhor conseguimos colaborar? Aquelas que têm uma noção mais clara da importância da investigação. Basicamente, eu diria que é essa a chave. Portanto, por isso é que nós trabalhamos com o IPO Porto. Certamente o IPO Lisboa também poderia ser uma opção. É por isso que trabalhamos com o LS de Coimbra, é por isso que trabalhamos com outras instituições ligadas a centros académicos. Esses tipicamente estão mais alerta e têm, é mais fácil trabalhar com eles. Eu diria que na resposta à sua questão, aquilo que eu teria em conta é mais do que tudo aquilo que nós chamamos de bottlenecks. E os bottlenecks nesta altura em Portugal prendem-se muito com os DPOs e as questões de regulação em torno dos dados, são muito importantes. O grande problema é que, como tudo muitas vezes acontece em Portugal, são muito importantes e depois não são muito bem tratados na prática. Portanto, temos muita demora, muita dificuldade, e portanto, responder à sua questão pela negativa, identifique as instituições que têm mais dificuldades e cujos DPOs respondem só em 6 meses ou um ano, em vez daqueles que respondem no mais curto período de tempo, e esse vai ser certamente um aspecto que vai ajudar a melhor escolher as colaborações que estabelece e tornar mais viável chegar, de facto, até aos dados. Muito bem. Peço que se tiverem mais perguntas para o professor Luís Azevedo, que aproveitem o coffee break para falar com ele. E obrigado. Muito obrigado. So now we are going to move on to our keynote talk by Dr. Francisca Leite, who is the Director of Training, Research and Innovation at Luz Saúde and an invited professor at Catholic University of Portugal School of Medicine. She holds a PhD in medical engineering and medical physics from MIT and Harvard Medical School, and she also serves on the boards of Uphill and Collab Trials, and has experience as a consultant at McKinsey and Company. Welcome.
I don't know, but first and foremost, thank you very much for the invite and for the very kind presentation. I don't know if everybody speaks English, Portuguese here, or anyone speaking English. I think it's probably easier for you to be attentive if I speak Portuguese, so I'll switch. But if you know anyone that comes in and speaks English, please let me know. Mudando agora. Portanto, convidaram-me aqui para vir falar sobre AI em healthcare, que é um tema que é um tema que me apaixona, obviamente, é um tema que todos os dias tenho a sorte de poder trabalhar. Ao contrário do palestrante anterior, eu vou ser muito mais fluffy, não vou falar assim de coisas muito difíceis. Isto é tudo muito mais difícil de fazer bem do que por vezes parece, e tem de facto aqui enormes ligações, obviamente, aos dados e a toda esta problemática, e depois a implementação destas coisas na prática também não é fácil, e por isso é que nós não vimos mais ferramentas deste género a serem implementadas, mas portanto vou aqui fazer uma abordagem um bocadinho mais leve, espero eu, ao tema. Eu gostava de começar por perguntar, se possível, quem é que aqui está excitado com a inteligência artificial, quem é que está entusiasmado, quem é que acha que vai ser útil, se puder pôr o braço no ar. Ok. Quem é que está preocupado com isto, quem é que acha que vai mudar a medicina e vai ser uma chatice, braços no ar. Quem é que acha as duas coisas ao mesmo tempo? Ok. Pronto, acho que é normal, portanto eu vou tentar também falar um bocadinho sobre estas preocupações que temos e sobre várias visões que existem para o tema, umas mais apocalípticas, outras mais motivadoras, e espero sinceramente que saiam daqui com o mesmo entusiasmo que eu tenho por estes temas. Vamos ver que isto... Portanto, vou falar também aqui um bocadinho de emoções. É uma daquelas coisas que é muitas vezes apontada à inteligência artificial, é que é artificial e, portanto, não tem emoções. Nós temos emoções, é isto que, por enquanto, ainda nos vai distinguindo destes algoritmos. Vou falar aqui à volta de várias emoções. Peço também desculpa, desde já, como os slides estão em inglês, é possível que fale aqui um misto de português e inglês e, portanto, desde já as minhas desculpas. A primeira emoção que vem aqui é, de facto, este espanto, onde é que nós chegamos. Acho que já fiz a asneira, ok, pronto. Se pensarmos, e pronto, vocês serão claramente muitos de vocês médicos, não a maioria, ou estudantes, ou já médicos. Eu sou engenheira, portanto venho aqui de um mundo diferente e portanto estas coisas eu vou sabendo porque vou lendo e vou estudando, mas algo que li aqui há uns tempos e que achei muito interessante e que pensei de facto como é que isto mudou, é que há pouco mais de 100 anos atrás a medicina era de facto completamente diferente. A quem nunca leu este livro do Mukherjee, The Laws of Medicine, aconselho, é um livro pequenino, e ele neste livro descreve como, no princípio do século, na realidade os médicos na altura tinham muito poucas atuações ao seu dispor. Havia ainda muito desconhecimento e na realidade, eu falo aqui, descreve o que era a medicina dos 3 Ps. O placebo, portanto as garrafinhas de elixires que curavam tudo e não curavam nada, os paliativos que funcionavam e funcionam e que levaram depois também a uma crise grande dos narcóticos, e tudo o que servia para desentupir, que funcionava e continua a funcionar bem, mas tirando isto não havia assim muito que os médicos na altura pudessem fazer pelos doentes. Notar que a anestesia tinha sido inventada cerca de 50 anos antes e mesmo a importância dos campos ascéticos em cirurgia era também, nesta altura, bastante recente. Portanto, não havia muito que um médico, nessa altura, pudesse fazer. Os hospitais eram realidades completamente diferentes daquelas que são hoje. O que é que acontece na altura? Estas fotografias eu gosto muito, apresento-as sempre que dou uma palestra a médicos. É Sir William Osler, o pai da medicina moderna, com internos a fazer o internato, e era de facto uma altura diferente em que os médicos tinham tempo para contemplar os doentes. Mas esta contemplação era de facto super importante, e o que ele fez nesta altura, que foi provavelmente uma das coisas mais revolucionárias, foi levar ao extremo o first do no harm para first do nothing and just observe. Então, o que ele fez, que foi absolutamente extraordinário, foi perceber que precisava
de mais dados, precisava de mais evidência, precisava de perceber o que é que estava a acontecer, precisava seguir e escrever e colecionar dados da evolução das doenças. E só intervia quando tinha mesmo que intervir, e quando intervia tinha também que perceber o que é que acontecia. E a verdade é que com isto, a que eu gosto de dizer que foi se calhar a primeira revolução de dados na saúde, toda esta recolha de dados, de informação absolutamente fulcral sobre a evolução das doenças, levou a que hoje tenhamos uma saúde completamente diferente, onde vemos inovação a acontecer a todos os níveis e que se autoalimenta, porque obviamente a partir do momento em que temos mais métodos de diagnóstico e conseguimos olhar para dentro dos nossos corpos, conseguimos recolher cada vez mais dados, também temos mais perguntas a que precisamos dar resposta e, portanto, criou-se aqui um ciclo de inovação contínua que nos levou onde estamos hoje. E levou-nos a um ponto que alguns de vocês que ainda são estudantes sofrem, e mesmo quem já pratica medicina sofre, e que todos nós sofremos, mesmo os que não praticamos medicina, que é, temos neste momento tanta informação que é muito difícil mantermos a par de tudo o que acontece, e que um facto interessante do ChatGPT, não sei se está provado ou não, mas que o conhecimento médico hoje em dia duplica a cada 73 dias versus 1950, que era a cada 50 anos. Portanto, isto é de facto absolutamente incrível e impensável como é que nós nos conseguimos manter mais ou menos à tona neste tsunami de informação e de factos que todos os dias somos bombardeados. Mas é também toda esta evolução que levou a isto, e esta curva eu acho absolutamente espetacular. Obviamente não vem tudo da evolução da medicina, como sabemos, calhar na maior parte até nem é, mas é incrível pensar que em meros 150 anos a nossa esperança média de vida duplicou. Isto é absolutamente incrível e eu acho que muitas vezes nós nos esquecemos que isto aconteceu em tão pouco tempo, e é este agora o mundo em que nós vivemos. Em muita informação, tecnologia sempre a evoluir e, felizmente, um mundo em que chegamos a velhos, se calhar até velhos demais, com todos os problemas que isso também acarreta. Portanto, passamos aqui a uma segunda emoção, que é esta da preocupação. Onde é que estamos? Estamos num sítio incrível, é facto, mas que também não é isento dos seus desafios. Este é um diagrama que eu gosto muito e que tenta explicar aqui a complexidade da saúde. E a saúde tem, de facto, e é um setor absolutamente fascinante, para um engenheiro é um setor absolutamente fascinante, porque tem complexidade em todo o lado e, portanto, tem muitas perguntas a que tem que se dar resposta. Tem complexidade desde logo nas doenças, ou ainda antes tem complexidade no indivíduo. Nós somos seres complexos, com organizações a vários níveis, das células aos órgãos, aos tecidos, aos órgãos, a um organismo a funcionar. Desde logo, mesmo em saúde, somos complexos. As doenças são complexas, ainda por cima já vos vou também mostrar alguns dados. Normalmente não vêm sozinhas, começam como vocês sabem, começam processos de doença que vão mais ou menos evoluindo de formas muitas vezes possíveis de prever, mas depois temos complexidade de diagnóstico, muitos meios de diagnóstico que devem ser usados em alturas diferentes, tratamentos que também alguns funcionam, outros não funcionam, dependem dos estadios das doenças, dependem do estado de saúde e de doença do indivíduo. E depois temos regulação, temos comportamentos, temos o próprio hospital, o hospital também como um organismo vivo e complexo, onde temos muita gente a trabalhar que tem que comunicar em redes de comunicação, que eu também já vou mostrar, e que são absolutamente extraordinariamente complexas. Este é um exemplo dos nossos hospitais, na Luz Saúde. Nós fizemos um projeto em que estivemos a olhar para doentes com multimorbilidade. Estes são doentes com osteoartrite e multimorbilidade, portanto são doentes extremamente complexos, e tenta descrever as jornadas destes doentes nos hospitais. E isto é horrível. Como podem, isto é quase impossível de conseguir estudar, a variabilidade é imensa. Estão basicamente ao longo dos anos por onde é que eles vão passando, mas a verdade é que nós também temos que conseguir estudar estes doentes para conseguir da melhor forma ajudá-los e organizar aquilo que acontece e diminuir o erro que pode acontecer. Isto são outro exemplo de complexidade que eu estava a dizer, as redes de comunicação que são estabelecidas nos hospitais entre os vários profissionais.
médicos de várias especialidades, os enfermeiros, os técnicos, as secretárias clínicas, os gestores. Mais uma vez, este refere-se ao diagrama anterior, portanto, no tratamento de um doente com multimorbilidade e que inclui osteoartrite, são, ao longo do tempo que ele passa no hospital, vai implicar comunicação entre todos estes atores, que são muitos e que têm que falar de formas entre eles. E o que não está aqui, mas que também acontece, é que depois estas pessoas vão falar por e-mail, pessoalmente, via o sistema clínico eletrónico, por WhatsApp, quando se encontram nos corredores. Tudo isto acrescenta complexidade, tudo isto acrescenta variabilidade. Uma coisa que nós notamos no Hospital da Luz, que alguns de vocês saberão, que aumentou de tamanho aqui há uns anos, duplicou o tamanho, e isto teve imensos efeitos que ninguém esperava. O duplicar de tamanho fez com que médicos que antes se cruzavam muito deixaram de se cruzar, e isto fez com que às vezes eles não conseguissem passar informação entre eles tão eficientemente como o faziam antes, e levou aqui a algum tempo de adaptação. Portanto, há aqui coisas que às vezes nós nem antecipamos e que podem ser importantes. E depois há algo que também é absolutamente essencial considerar, que é aquilo que é feito nos hospitais, olha se eu consigo, só conta cerca de 10 a 20% da variação dos outcomes de saúde. Na realidade, há aqui uma ata de outros fatores que contribuem para a evolução de uma doença e que têm a ver, muitas vezes, com outros fatores que nós não temos qualquer controle e que, ainda por cima, nem sequer conseguimos, na maior parte das vezes, medir. Os comportamentos, todo o environment, o ambiente onde esta pessoa existe, as suas circunstâncias sociais. Tudo isto tem uma contribuição enorme para como é que uma doença evolui e para a eficácia de um tratamento, e muitas vezes, infelizmente, estes dados ou não existem ou nós também não os temos e não conseguimos usá-los para prever o que é que devemos fazer e para a tal medicina de precisão que tanto se fala e que tão importante é. E portanto chegamos de facto aqui a um ponto em que estamos um bocadinho, acho eu, espero eu, todos um pouco preocupados. Há de facto aqui um aumento da esperança média de vida que é incrível, mas também sabemos que temos aqui um aumento do tempo de doença em que as pessoas estão doentes. Obviamente seria esperado, são mais velhas, estão mais tempo doentes, e estes dados não estão aqui. Se formos olhar para Portugal, em Portugal, apesar da esperança média de vida ser das mais elevadas da Europa, o tempo em que um português está doente, em média, é também dos mais altos da Europa. Portanto, vivemos mais, mas não vivemos com muita saúde. E isso é algo que nos deve preocupar a todos, porque leva também à enorme afluência de pessoas aos hospitais que sabemos que existem e, infelizmente, à falta de acesso de muitos também. Temos outro problema grande, é que temos aqui, de facto, uma falta de acesso a muita gente no mundo que não tem acesso a cuidados de saúde. E depois temos outra coisa muito discutível em Portugal, discute sempre muito isto, há médicos a mais, há médicos a menos, há enfermeiros a mais, há enfermeiros a menos, nem vou entrar aqui na discussão, mas a verdade é que no mundo se estima que há, de facto, uma escassez de recursos que já existe e que só tende a aumentar de cerca de 10 milhões em 2030, e isto obviamente vai fazer com que aquele número do acesso ainda vá piorar, a menos que se consiga de alguma forma encontrar soluções para isto. Portanto, este é aqui a tempestade perfeita onde nós temos vindo a estar já há algum tempo e para o qual temos que pensar e temos que encontrar soluções. Okay? Portanto, passamos aqui a uma cor um bocadinho mais alegre, que é, espero eu, o entusiasmo que pelo menos eu sinto e que muitos sentimos em relação, temos aqui estes problemas, temos aqui se calhar uma saúde que, apesar de incrível, também podia ser melhor, e há muita coisa que se pode fazer, e temos de facto aqui uma nova eletricidade, que é esta inteligência artificial que toda a gente fala, que está em todo o lado, que parece fazer tudo e conseguir tudo e servir para tudo. Porque agora, por inteligência artificial, eu não vos vou contar a história, poderia também, mas fica para outra vez. Já as técnicas de inteligência artificial já existem há muito tempo, começaram mais uma vez ali por cerca dos anos 30, na altura em que na realidade tudo parece que explodiu.
Mas não tiveram um inverno e começaram a ressuscitar, por assim dizer, aqui há uns anos, e para isso contribuíram várias coisas. Primeiro, a explosão de dados. Na maior parte dos casos é muito difícil fazer inteligência artificial sem dados, nem sempre, mas na maior parte dos casos sim. A possibilidade de ter mais poder computacional e maior capacidade de armazenamento, e para aqui contribui muito uma coisa que já muitos devem ter ouvido falar, que são os famosos GPUs. E depois também há inovações algorítmicas e de engenharia de software que também possibilitaram nós conseguirmos, de facto, processar enormes quantidades de informação e conseguirmos ter resultados com estes algoritmos. Isto é uma figura já antiga, de um dos grandes... Antiga, assim, relativamente, é 2018, acho eu, não é assim muito antiga, mas até já 2017, aliás, mas nem sequer tem Large Language Models aqui, mas é do Isaac Kohane, que é um médico e cientista de dados americano incrível, e eu gosto especialmente desta imagem porque põe aqui muito, de uma forma engraçada, aquilo que é a inteligência artificial para nós. E de facto que aqui o interplay entre, na tomada de decisão, quanto é que é necessário input do humano versus input da máquina, e na inteligência artificial o que sabemos é que queremos que cada vez mais estas decisões sejam tomadas de forma automática, sem necessária intervenção dos humanos, e claro, precisamos aqui de dados e muitas vezes precisamos de muitos dados para conseguir que isto aconteça. Aqui, isto é uma escala logarítmica, portanto, a cada uma destas coisinhas aumenta por um fator de 1000, acho eu, agora eu não consigo ver bem, e aqui estão descritas várias diferentes aplicações de inteligência artificial que vão desde a regressão, uma regressão linear, uma mera regressão linear, até coisas como Convolutional Neural Networks, já são coisas mais complicadas. Ainda não está aqui as Large Language Models, como tive na altura, aquilo que estava de mais exigente em termos de dados era o AlphaGo. Não sei se algum de vocês viu um documentário muito interessante cá no Netflix sobre o AlphaGo, que conseguiu ganhar o jogo, o Go, acho que é coreano, e é uma série muito gira que vale a pena ver. E aí, de facto, para ele treinar era preciso imensas data samples, mas de facto há aqui a inteligência artificial, machine learning, permite-nos de facto irmos então diminuindo a intervenção do humano para chegarmos a algo que pode acontecer de forma automática apenas com os algoritmos. Para isto, obviamente, como já disse, é preciso muitos dados, na maior parte dos casos. É preciso dados que não são apenas dados clínicos, são todos estes dados que nos permitem até inferir os social determinants of health e capturar estes dados, organizar estes dados, transmitir estes dados. Não vou falar como disse, é algo que é por si só desafiante, mas que estamos muitos nós a trabalhar para conseguir realmente fazer isto acontecer. E depois é preciso também estes algoritmos, a conhecimento destes algoritmos, e também muito importante saber quando é que eles realmente são necessários usar, quando é que eles realmente vão fazer a diferença ou não, e porque a implementação destes algoritmos na prática não é algo que depois seja fácil. Há muitos algoritmos de inteligência artificial que vão funcionar para um problema num hospital, mas no outro hospital ao lado já não vão funcionar, e é preciso correr novamente os algoritmos, treiná-los novamente, e muitas vezes pode na mesma não funcionar. E depois é também muito importante que estes algoritmos entrem no sítio certo nos workflows hospitalares para se fazerem aquilo que é preciso na altura que é preciso e não noutro sítio qualquer. Portanto, a implementação destes algoritmos é algo que é sempre necessário ter equipas multidisciplinares que não são só médicos, não são só engenheiros, não são só enfermeiros, não são só gestores, são todos estes e mais uma quantidade de especialistas de dados, especialistas de uma coisa que se chama fatores humanos, especialistas de processos, estas pessoas todas que conseguem perceber onde é que estes algoritmos devem entrar da forma mais fácil e como é que esta interação humano-máquina deve acontecer para que consigamos não apenas implementá-los, como também depois auditá-los e saber que estão a fazer aquilo que é preciso fazer. É assim, também essencial para começar, escolha bem os problemas, porque senão vamos estar a fazer estas implementações em sítios que não interessem, que não é preciso ter inteligência artificial, pode ser coisas deterministas, são muito mais fáceis e, portanto, nem sempre é para fazer inteligência artificial. Nós na Luz temos este framework em que usamos a inteligência artificial. Para nós é algo que não é assim, não é a última Coca-Cola do zero. É a última Coca-Cola do zero, mas não é o que vai resolver tudo. Não vamos aplicar a tudo. Escolhemos os assuntos onde realmente achamos que faz sentido. Tipicamente
problemas de larga escala e com muita complexidade, em que só regras não pode funcionar, e aí pensamos sempre na inteligência artificial como uma ferramenta de redesenho de processos. Portanto, o que nós fazemos sempre não é só aplicar a seco, vamos olhar para o processo todo, vamos perceber o que é que está a acontecer, vamos perceber se ainda antes da ferramenta há algo que possamos melhorar e depois com esta ferramenta como é que ele então se deve tornar para que seja utilizado da melhor forma. Obviamente também não temos ainda muitos casos de sucesso, porque isto é complicado de fazer, mas esta é a nossa abordagem. Ontem e anteontem, a preparar para esta apresentação, fui ver muito do que é que estava aqui a acontecer, por aí pelo mundo fora, e uma coisa engraçada que eu percebi, porque sinceramente nem sempre nós ouvimos falar muito disto, mas depois a verdade é que quando vamos chegar a ver o que é que realmente está implementado, acabamos sempre por chegar à conclusão que na saúde ainda não há muito. E portanto encontrei este artigo com alguns dados que achei curiosos, que nos Estados Unidos já cerca de 65% dos hospitais responderam a dizer que utilizam modelos preditivos e destes cerca de 79% têm modelos que já estão até integrados nos seus sistemas de registro eletrónico. Isto claramente é algo que eu não estava à espera e muitos dos exemplos que vos vou mostrar ainda nem sequer são a ser utilizados na prática, mas claramente já existe muita inteligência artificial incorporada e que já está a funcionar. Nós sabemos isso também, por exemplo, na imagem, nós sabemos que a imagem, em tudo o que seja ressonância magnética, já há muito tempo que há algoritmos de inteligência artificial e só isso é que possibilitou que também os tempos para fazer, por exemplo, uma imagem de várias doenças, conseguiu reduzir muito o tempo, porque há muita reconstrução que é feita já com o apoio deste tipo de algoritmos e certamente em muitos sítios há também muita inteligência artificial por aí. Não sei, não consegui perceber exatamente o que é que eles estavam ali a incluir, mas é de facto o número que consegui encontrar. O que eles disseram, principais aplicações, identificar pacientes de alto risco, follow-up care e alocação de recursos. O que é que também ficou aqui visível e que eu também vou falar um bocadinho nisto, apesar de uma grande quantidade de hospitais já ter ferramentas de inteligência artificial a funcionar, a verdade é que a parte da avaliação rigorosa dos modelos e da performance ainda é algo que não é assim tão bem feito ou tão presente. Na Luz temos este framework em que dividimos um pouco as várias áreas onde estas ferramentas podem e devem entrar e onde nós também nos concentramos, e eu também vou usar este framework agora para vos falar em alguns exemplos. Temos desde logo uma primeira parte que tem a ver com tudo o que seja perceber a progressão da doença, biomarcadores preditivos e de prognóstico, novos métodos de diagnóstico, conseguir incorporar tecnologias de saúde, medir e recolher informação. Portanto, isto é a nossa primeira grande área, muito baseada em investigação clínica, muito alinhada com aquilo que vimos na palestra anterior. Temos depois uma segunda área muito importante, que nós chamamos o Clinical Care aumentado, e que tem muito a ver como é que nós conseguimos aqui melhorar a relação médico-doente e dar aos médicos aquilo que se chama the gift of time. Todos nós vamos a uma consulta e sabemos que o médico está entretido a maior parte do tempo a clicar para passar ecrãs para a frente, conseguir pôr tudo o que interessa. É frustrante para o doente, é frustrante para o médico, é frustrante para todos, e há aqui agora esta promessa da inteligência artificial conseguir de alguma forma amenizar este trabalho, e há aqui muita coisa a fazer e muita coisa interessante para conseguir fazer aqui. A última área tem o que nós chamamos de Smart Health Systems, que tem tudo a ver com melhorar a eficiência, tanto clínica como não clínica, e também vos vou dar alguns exemplos. Tudo isto é possível fazer ou ajudado por inteligência artificial e outras técnicas matemáticas estatísticas. Portanto, vou agora aqui entrar em alguns exemplos, aqui na primeira área de precisão, Precision Predictive Health. Alguns exemplos que eu conheço pouco, eu confesso, mas achei que era interessante trazer aqui um apanhado de várias coisas. Este é um trabalho da AstraZeneca com o UK Biobank, e o que eles, usando biomarcadores rotineiros clínicos, o que dizem que conseguem fazer é prever cerca de 1000 doenças antes sequer dos sintomas aparecer, e para algumas destas eles conseguem ter uma capacidade de detecção absolutamente, que eles dizem, excepcional, e portanto doenças como Alzheimer, COPD, kidney disease, e peço desculpa, isto é difícil de fazer os shifts,
eles conseguem fazer um diagnóstico precoce destas doenças. Obviamente isto ainda são estudos clínicos, mas obviamente não é difícil acreditar que muito disto seja realmente algo que possa vir a ser usado, e aqui prende-se muito na realidade com esta capacidade ou não de conseguirmos ter não apenas os dados, como depois também olhar para os dados de uma forma longitudinal em que se consiga começar a ver padrões. Portanto, aqui é a grande primeira promessa fantástica destas técnicas, é o reconhecimento de padrões quando se tem muitos dados. Algo que qualquer médico conseguiria fazer também, tivesse à frente todos os dados e que tivesse aqui alguma capacidade de conseguir, também obviamente já ajudado com este tipo de técnicas, conseguir encontrar estes padrões que muitas vezes são complicados. Portanto, isto já acontecia antes, agora com muitos dados, com muitas variáveis, é obviamente muito mais fácil fazer com estas técnicas, e é algo que eu acho que vamos continuar a ver cada vez mais a acontecer. Este é, por outro lado, já um salto quântico. Não sei quantos de vocês já ouviram falar no AlphaFold. O AlphaFold foi uma das grandes primeiras saltos, quântico na inteligência artificial, para conseguir ter aqui ferramentas que conseguem prever qual é que vai ser como é que se diz, a estrutura espacial das proteínas. Este usa técnicas parecidas, e o que eles conseguiram fazer, que foi absolutamente incrível, foi com a inteligência artificial encontrar novas classes de antibióticos para uma bactéria, que todos vocês sabem, muitíssimo preocupante, a MRSA, e não apenas eles conseguiram identificar 5 classes novas de antibióticos de forma absolutamente automática, como até conseguiram prever qual é que será a toxicidade, e até também que conseguiram que elas conseguem fazer o targeting específico da bactéria e não dos tecidos. Portanto, isto tudo feito com inteligência artificial, com muitas técnicas, absolutamente fantástico. Isto por aqui vai claramente ser o futuro, e acho que é algo que vai ajudar muito a humanidade, e é uma primeira prova de conceito absolutamente fundamental. Outro exemplo muito interessante também, da Mayo Clinic, que não está ainda aplicado na prática clínica, mas em relação ao cancro do pâncreas, algo que também sempre obviamente preocupante, e o que eles conseguiram também mostrar foi desenvolver um algoritmo que olha para CT e que consegue detectar o cancro no pâncreas a cerca de um ano antes de um diagnóstico. E em particular, muito engraçado também é que mesmo eles obviamente treinaram em imagens onde o médico, o radiologista já conseguia ver o cancro, mas treinaram também em várias imagens onde não conseguia ver o cancro, mas de pessoas que depois desenvolveram, e portanto tinha ali uma accuracy de 84% nestes scans pré-diagnóstico, que é absolutamente incrível, e portanto isto pode ser algo também muito importante. Obviamente não se vai fazer CT a todos os doentes, portanto a aplicabilidade destas coisas é sempre um bocadinho limitada. De qualquer forma é incrível como estas técnicas, olhando para as imagens, o que se consegue encontrar aqui, features variáveis que são realmente preditivas, e que obviamente nós não conseguiríamos fazer. Neste caso, estão agora a fazer estudos prospectivos para depois poder implementar esta ferramenta. Este aqui é um caso que já está a ser usado, portanto, muito interessante também, como disse, eu não conheço assim tantos casos que já estejam a ser aplicados na prática clínica. Os que encontrei são especialmente ou de grandes empresas americanas, claro, Google's, Apple's, ou depois no NHS, em Inglaterra, onde eles estão de facto a fazer imensa coisa. Este caso é um caso de um estetoscópio digital com AI, que consegue fazer um eletrocardiograma e também ouvir os sons, e com isto conseguem fazer diagnósticos mais rápidos, não invasivos de várias, em relação à insuficiência cardíaca. Já estão a fazer ainda testes, mas já estão a fazer o rollout para 100 clínicas no Reino Unido, e portanto já estão aqui mesmo a usar e a motivar as pessoas a usar este tipo de ferramentas. Este é outro caso que este ainda não está a ser usado, mas também é um caso super interessante, portanto também usando CT, para conseguir diagnosticar stroke. E o que eles também conseguiram aqui, que é muito engraçado, não apenas conseguir detectar se tem ou se não tem, mas a janela de tempo. Portanto, perceber há quanto tempo é que foi
que é para conseguir perceber se já está na janela de tratamento ou não está. E, portanto, eles também aqui conseguiram mostrar que estes algoritmos eram 2 vezes mais accurate que os humanos a fazer isto. Este também não está em implementação, mas também já teve aqui um estudo com muitos doentes. Este mais outro que está em implementação, algo que nós em Portugal também temos, que é uma preocupação, falta de radiologistas nas urgências, problema das fraturas, é algo que acontece pelos vistos no mundo fora. Temos aqui muitas fraturas que são missed na urgência, e isto é algo onde o AI também pode entrar. Estes já estão a ser recomendadas para utilização, e embora ainda não hajam estudos suficientes para mostrar quão rigorosos são, mas este instituto, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, de onde vêm muitas guidelines, tem imensa qualidade e, portanto, é muitíssimo interessante perceber que aqui provavelmente a necessidade leva de facto à implementação, mesmo sem ainda ter, se calhar, a evidência absolutamente necessária para que isto aconteça. Outro exemplo muito giro, a Google, de facto, a investigação nestas áreas de inteligência artificial está, de facto, a mudar também aqui um paradigma, acho eu, de ser cada vez, pelo menos nos Estados Unidos, cada vez menos levado pelas universidades e cada vez mais por estas grandes empresas. Portanto, a Google em particular tem, desde os tempos da DeepMind, feito imensa coisa na inteligência artificial, e este caso, só com a análise do som, da tosse, consegui diagnosticar uma data de doenças só com um telemóvel. Há muitas aplicações deste género que já estão a acontecer. Por exemplo, nós na Luz estamos a testar agora uma aplicação de uma startup em que só com a pessoa a falar consegue-se perceber se a sua insuficiência cardíaca está ou não está controlada. Portanto, há aqui imensas aplicações da forma como a pessoa fala, não fala, e o som da tosse, e que de facto podem nos dar aqui imensos biomarcadores, inclusivamente até na videoconsulta. Portanto, também levar aqui a uma prática da medicina mais deslocalizada, como já existe, mas com muito mais informação do que aquela que pode ser hoje em dia recolhida. Ainda não está a ser implementado, mas já tem muitos resultados muito promissores. E depois coisas que só mesmo a inteligência artificial é que poderia provavelmente fazer. Este é um exemplo, por isso simplesmente não é científico sequer neste caso, mas que eu acho que está a haver aqui muito trabalho também feito com isto, que é a capacidade destes Large Language Models de fazer uma análise muito quantitativa da linguagem. Portanto, nós conseguimos dar, de facto, texto a estes Large Language Models e pedir para eles encontrarem padrões. Há palavras que são mais usadas, há mais pausas no discurso, há a riqueza do vocabulário. Isto são coisas que para um humano seria absolutamente impensável fazer, para estas ferramentas é muito fácil. E o que se sabe é que há aqui muitas doenças, mais do foro psiquiátrico e até depressões, em que o discurso altera. Portanto, se conseguimos ter aqui, de facto, biomarcadores que consigam identificar estas alterações, podemos também ter aqui atuações muito importantes na vida destas pessoas. E na realidade eu não trago aqui este exemplo, mas nos Estados Unidos, com os veteranos do exército, já há muitas deste tipo de coisas que começaram a ser feitas, em que eles começaram proativamente a telefonar para veteranos que percebiam que havia ali alterações e de facto conseguiram assim reduzir bastante a taxa, acho eu, agora já não me lembro exatamente, mas acho que era mesmo de suicídios. Portanto, há aqui muita coisa que de outra forma não seria possível fazer e que hoje em dia já é possível. Este é trabalho nosso no Hospital da Luz. Começámos a olhar e temos estado a fazer aqui um trabalho intenso de pegar nos dados da Luz, anonimizar, colocar em modelos de dados como o OMOP que vimos anteriormente para começar a conseguir estudar as patologias. Conseguimos já começar aqui a ver as redes de doença, que doenças é que normalmente aparecem ligadas, quando é que elas surgem, começar aqui a perceber como é que elas vão evoluindo, tanto mais novos para mais velhos, vamos vendo cada vez mais doenças, como seria de esperar, elas começam a aparecer em padrões que também conseguimos começar a descrever, e isto também pode ajudar aqui no diagnóstico precoce e na prevenção de muitas destas doenças. Podemos depois também estudar coortes doentes, neste caso eram doentes de insuficiência cardíaca, começar a perceber que há aqui clusters diferentes de doentes e que eles têm acessos e necessidades diferentes. Neste caso, por exemplo, o odds ratio
na necessidade de ir de visitas não planeadas à urgência e perceber que há aqui clusters que têm de facto uma probabilidade muito superior do que outros de terem que ir e se calhar conseguir, se a partir do momento em que começarmos a ter estes dados todos registados e analisados, ter aqui algoritmos que conseguem desde logo dizer este doente é deste cluster, se calhar é melhor ter aqui um seguimento mais contínuo, se calhar é melhor ter aqui, marcar umas consultas mais regulares para ter a certeza que ele não vai à urgência. E isto não tenho dados aqui, mas também num trabalho de doutoramento que temos em curso, o que já vimos de facto é que em muitos doentes conseguimos mostrar que quando o acompanhamento é mais granular, mais frequente, há alterações nos outcomes para mesmo doentes dos mesmos clusters. E isto é, obviamente, intuitivo e óbvio, mas a verdade é que conseguimos mostrar. E conseguimos também mostrar que muitas vezes este acompanhamento nem sequer precisa de ser presencial, mas basta haver um acompanhamento e já conseguimos controlar muito melhor o que é a evolução destes doentes. Estamos também a fazer um estudo clínico com wearables, muito simplesinho no nosso caso, mas em que escolhemos aqui 2 cohortes de doentes com multimorbilidade, com aqui uma recomendação de podem fazer exercício. Estamos a ver quanto exercício é que fazem e também a ver quanto é que eles se movem, ainda antes do exercício, movem-se mais, movem-se menos, e aí conseguir depois perceber realmente esta evolução da sua doença, como é que muda e perceber ou não se vamos ter ou não uma visita não planeada a uma urgência destes doentes. Há evidência já, ainda não nossa, mas de que normalmente quando há um decréscimo grande no movimento, normalmente as pessoas não se estão a sentir bem ainda antes de perceberem e, portanto, conseguir quantificar estes decréscimos de atividade pode ser muito importante também nestes doentes para perceber se precisam daquela chamada ou daquela mensagem, perguntar está tudo bem ou deve ir ao médico. Passando agora para outra área, que era aquela mais da produtividade clínica. Isto, como vimos, era o que tínhamos aqui há uns anos, não é? Os médicos que tinham tempo para fazer estas coisas todas. Hoje em dia, já falei nisto, temos médicos que não têm tempo, estão pressionados, que não conseguem tirar as notas e depois nós a dizer que eles precisam tirar boas notas clínicas para correr os algoritmos. Portanto, anda aqui tudo embrulhado nestas coisas. Então, como é que nós conseguimos melhorar isto? A ver se eu consigo pôr isto a tocar. Isto é um exemplo, há muitos. Este é um que nós estamos a trabalhar na Luz, dentro de um centro que é o Center for Responsible AI, junto com uma empresa que é a Priveran e também outras empresas do centro. Simples, já devem ter visto. Não tem som aqui, mas era uma consulta. O algoritmo está a transcrever speech to text e depois a organizar o texto num relatório clínico de forma automática. Poupa, obviamente, imenso tempo, esperamos, aos médicos a fazer isto. Obviamente nada disto é assim tão simples. Há muitos estudos já feitos com muitas destas coisas, destas ferramentas que já existem, e para além de alucinações, que eu já vou falar também um bocadinho à frente, isto muda completamente aquilo que é a dinâmica de uma consulta. O médico, de repente, não está a escrever, está a falar só, pode não querer dizer tudo em voz alta que está a pensar, portanto há coisas que ele vai dizer em voz alta, há coisas que ele vai ter que escrever, não é? Portanto há aqui uma dinâmica diferente, tem que se lembrar de que quando está a fazer um exame objetivo, se calhar tem que se falar, mais uma vez, porque senão não vai ficar registado. Portanto, tudo isto é bastante diferente e depois tem ainda outra coisa que já há estudos também que mostram, que é a personalização desta nota clínica, que cada médico tem a sua forma de fazer esta nota e, portanto, e agora no momento em que estas coisas ainda falham muito, tem que ir validar e, portanto, o que acontece é que se isto não for bem personalizado, ainda acaba por gastar mais tempo do que se fosse ele a escrever. Portanto, há aqui uma data de coisas que às vezes nós não pensamos, mas que podem atrasar estas implementações, seja como for, acho que é uma área de futuro e que de certeza vai ser muito útil e muito importante para going forward. Mais uma vez, Google Research, o que é que eles estão a fazer? Eles estão a levar isto para outro nível e o que eles estão a fazer é, ok, então já temos os dados, já está tudo estruturado nestas notas clínicas, speech to text, text to nota clínica, e agora como é que a gente conseguimos ir mais além? Conseguimos pôr o algoritmo a fazer diagnóstico, conseguimos pôr o algoritmo a fazer uma recomendação, conseguimos pôr o algoritmo a fazer a comunicar com o doente e a dar-lhe a informação necessária
com empatia suficiente para ele, de facto, ir fazer aquilo que sugeriu. Portanto, eles estão a fazer investigação sobre isto, muito bem feita, vale a pena ver, se calhar alguns de vocês já viram esta iniciativa, e que de facto mostra aqui muito potencial em conseguir implementar este tipo de ferramentas, e que obviamente, por um lado, ótimo, por outro lado, gera aquele medo e aquela preocupação que falávamos no início. Como disse, empresas estão a fazer muitas coisas, a Apple está a fazer muita coisa de forma que às vezes pode não ser muito óbvia, o Apple Watch e tudo aquilo que nós já vamos tendo, toda esta monitorização contínua, pensem nisto, continuamente eles estão a receber dados da minha pulsação, da minha respiração, de tudo, do meu exercício, eles estão a receber isto de toda a gente que tem iPhone, que tem um iWatch. Ainda por cima, nós todos ficamos completamente locked in assim que entramos no universo Apple, mais ninguém sai, porque é tudo tão fácil. Portanto, eles estão a recolher esta informação toda, eles estão a pensar como usar. Não se esqueçam que eles têm já o eletrocardiograma como medical device nestes relógios. Eu tenho um, porque eu tenho palpitações e um cardiologista disse-me compra um iWatch, porque isto é a melhor coisa. Portanto, os próprios médicos já estão a dizer comprem, usem, isto é útil, isto ajuda-nos. E eles estão aqui a preparar todo um ecossistema de saúde que vai claramente revolucionar muito daquilo que temos hoje em dia. E hoje não vou falar, falo depois. Agora, passando para o Smart Health, um bocadinho mais rápido. Mount Sinai, outra referência, estão aqui de facto a fazer muita coisa com estes alertas nas unidades de cuidados intensivos, conseguir medir uma data de variáveis, perceber se o doente está a precisar ou não está, se está a ir por um caminho que não deve, se é necessário ou não a equipa estar com mais atenção. Têm tido muito bons resultados, mais uma vez ainda só um estudo, só no Mount Sinai, mas já conseguiram perceber que funciona. Nosso hospital, agora uma coisa não clínica, mas que é a previsão de no-shows. Os no-shows é quando o doente não aparece. Isto é um problema, não apenas ficamos ali com um slot em que o médico não viu ninguém, como ainda por cima há imensa gente que precisa de consultas e não tem acesso, e portanto se nós conseguirmos reduzir estes no-shows ou prever estes no-shows e pôr mais um doente nessa altura, obviamente que ajuda. Temos estado a fazer algoritmos que permitem, com algumas variáveis, prever estes no-shows. Não vos vou mostrar aqui muitos resultados, porque ainda não temos, já temos uma boa performance, não espetacular, mas a ideia é que temos que ter aqui muitas variáveis que consigam, de facto, conseguimos perceber se elas contribuem ou não para o no-show, mas é um caso, por exemplo, em que aquelas outras variáveis são muito importantes. Este Hospital da Luz de Lisboa, ao lado do Estádio da Luz, sempre que há jogo aumentam os no-shows porque é impossível ir para lá. Isto são coisas que, se nós pusermos no algoritmo, obviamente ajudam. Há muito trânsito, está a chover, há uma coisa, tudo isto contribui para os no-shows e são dados que nós normalmente não temos acesso, mas que temos que incluir. Ok, e para a prompt 4, responsabilidade. Tudo isto é absolutamente, acho eu, na minha humilde opinião, espetacular, assustador, não assustador, o que for, mas é incrível o que estes algoritmos podem fazer e o que podem aqui melhorar naquilo que fazer, no tratamento dos doentes, no seguimento dos doentes, na promoção da saúde. Mas são algoritmos, erram, nós também erramos, mas pronto, mas eles também erram e é preciso olhar para estas coisas com responsabilidade. Que já falei um pouco, aquelas ferramentas, como disse há pouco, que te transcrevem texto, também alucinam imenso. Acho que a alucinação do AI neste momento já não é algo que se tenha que explicar. Isto é uma ferramenta da Microsoft que foi plenamente implementada, deve fazer parte daquelas 79% que estavam no registro clínico eletrónico e que depois se percebeu que começava a inventar. Cada vez que o doente se calava, estes pequenos ajustes nestas ferramentas contam muito. Como é que a inteligência artificial não sabe reconhecer o que é um silêncio, muitas vezes. Portanto, é preciso nós explicarmos, darmos ali um lag para perceber que não é que um silêncio é uma ausência de informação e que é para não fazer nada. Como não sabia, começava a inventar. E, portanto, de repente escrevia coisas que não estavam lá. E, portanto, estas alucinações são um problema, porque de repente podem começar a inventar patologia ou sintomas que não existiam. Tudo isto é fantástico, de facto, mas a certa altura é um bocadinho assustador e, portanto, e devem-se lembrar, ainda não há muito tempo, o Elon Musk e mais uma data de gente começou a dizer isto tem que separar estes desenvolvimentos, os Large Language Models são demasiado inteligentes, vamos lá parar que isto vai dar asneira.
não era só pelas alucinações, obviamente também era por outras coisas. Tentou-se, isto não funcionou, mas aparece mais ou menos na mesma altura o AI Act da União Europeia. A União Europeia sempre à frente na regulação, com os prós e os contras que isto tem. Os Estados Unidos dizem, ótimo, nós continuamos a inovar, eles fazem a regulação, quando nós precisamos já lá está feito, é só adaptar. Nós regulamos, não vamos inovar, mas pronto, acho que é bom que alguém faça este trabalho e no mundo global também não interessa muito bem quem é que o faz. O AI Act não é um bicho-papão, é algo que até está muito bem pensado. Primeiro que tudo, ao contrário do que muitas vezes se diz, não regula a inteligência artificial, regula a aplicação da inteligência artificial, que é uma coisa diferente. Não proíbe a inteligência artificial, proíbe certo número de aplicações, como por exemplo o social scoring. Essa sim é completamente proibida, na China não, mas cá é bom que seja, e portanto essa sim está proibida. Depois diz que algumas são de risco elevado, outras de risco limitado, outras de risco mínimo. As de risco mínimo façam, as de risco elevado têm que ter aqui algumas preocupações. Tudo o que é saúde, já agora, aviso já, cai no risco elevado, portanto tudo o que está na saúde está aqui, para além do RGPD e dos DPOs, que nos dão dores de cabeça, ainda temos também aqui um bocadinho do AI Act, e portanto tem todo aqui um número de obrigações, de quais são os dados que estamos a usar, se os dados estão enviesados, se não estão, se os resultados são bons, se temos procedimentos de auditoria destes resultados, se há human in the loop ou não. Portanto, tudo isto que agora nós estamos, como todos, a estudar e a ver o que é que vai ser preciso implementar, mas que acho que é positivo e estas coisas temos que pensar que são oportunidades. E neste caso em particular, ainda antes do AI Act e ainda antes disto tudo, já muita gente andava a pensar nesta coisa do Responsible AI, que é de facto o reconhecimento que isto é uma tecnologia muito poderosa, é a nova energia elétrica e que tem que haver aqui princípios e melhores práticas que nós possamos implementar para ter certeza que os resultados são aqueles que queremos e que são seguros e que são confiáveis. Há uma ata de princípios que estão aqui descritos, vou só passar aqui por dois, na explicabilidade e na justiça, e que são coisas que para além de tudo, são úteis também para nós, até de um ponto de vista de conhecimento. Transparência é importante que todos nós, o mais possível, saibamos que estamos perante um algoritmo de inteligência artificial, que há ali um erro específico, uma probabilidade de erro que vem de uma inteligência artificial. Isto é algo que é importante. Para mim, se querem que diga, não é dos mais, mas há quem se preocupe com isto. Depois há uma coisa que sim que é muito importante, e em particular para vocês médicos e para todos, absolutamente essencial quando estamos a falar aqui de cuidados de saúde, não é? Que é, nós temos que compreender porque é que a inteligência artificial nos está a dizer alguma coisa. Portanto, estes algoritmos que são muitas vezes difíceis e que são muitas vezes black boxes, que nós não sabemos o que é que eles para lá estão a fazer, é importante de alguma forma consigamos entender o que é que eles estão a fazer para conseguirmos perceber se aquilo que eles nos estão a dizer é confiar ou não. O que é que são estas indicações deste Responsible AI? É muito giro ir fazer neural networks e random forests, mas são coisas mais difíceis de compreender. Sempre que possível, vamos fazer regressões lineares e logísticas, que também é inteligência artificial, mas que nós sabemos o que é que cada fator contribui. Quando não é possível, então há aqui estas que já vos mostrei antes, há formas de perceber o que é que cada variável, o peso que cada variável tem na resposta, por exemplo, estes shape values, ou até, por exemplo, se forem imagens, fazer estes hot maps e conseguir perceber se haver aqui um diagnóstico qualquer, que neste caso acho que era Covid, onde é que o algoritmo se foi basear mais para fazer este diagnóstico. Este tipo de coisas são coisas relativamente simples de fazer e são muito úteis. São, por exemplo, aquela história anedótica do algoritmo que reconhecia todos os peixes nas imagens. Na realidade, o que o algoritmo estava a fazer quando se foi fazer isto, estava a reconhecer as mãos do pescador assim. Quando o pescador está a segurar o peixe está assim, portanto ele não reconhecia o peixe, reconhecia as mãos, mas pronto. E, portanto, este tipo de coisas é muito importante perceber. Há também o caso de algoritmos treinados em imagens em que tinha cá em cima o resultado, e, portanto, obviamente o que ele estava a ver era o resultado, não era a imagem. Portanto, tudo isto são coisas que às vezes são muito óbvias, mas que escapam no meio de tantos dados e é preciso terem atenção. E depois a outra coisa é a justiça, e este é um caso mais difícil, não é mais difícil, mas às vezes pensamos menos e culpamos muito a inteligência artificial quando não devíamos. Eu acho que aqui a inteligência artificial tem um papel absolutamente fundamental de nos ajudar a nós próprios a perceber quando estamos enviesados. E há de facto muito bias, muito enviesamento, muito viés em tudo o que são os nossos dados. Os nossos dados
Pensem nisto, são a digitalização daquilo que nós fazemos, é isso que os dados são. Os dados estão a digitalizar as minhas ações, as minhas decisões, e as vossas, e as de toda a gente, e nós somos naturalmente enviesados, e portanto os dados refletem isto. E há enviesamentos em todo o lado, nas amostras que nós escolhemos, que são muitas vezes enviesadas, nas medições que fazemos, nas variáveis que usamos para fazer os treinos dos modelos, tudo isto são enviesamentos e muitas vezes estes modelos acabam por até nos ajudar a reconhecer estes enviesamentos. Este é um caso muitíssimo interessante, muito conhecido, o Zead Obermeier, um médico data scientist, muito interessante. Só uma vez que tiverem a hipótese de ouvir, vão ouvir. Muito simples, ponderado, explica tudo muito bem, é ótimo. E o que ele fez, teve aqui um artigo importantíssimo em que o grupo dele foi analisar um algoritmo comercial que estava a ser usado, agora já não me lembro dos detalhes, não sei se era por uma seguradora, para conseguir fazer um acompanhamento dos vários doentes. E o que se percebeu é que estava sempre a propor mais seguimento aos doentes brancos do que aos doentes negros. E até houve uma altura se fala, se calhar são os negros que são mais saudáveis que os brancos, mas depois na prática não é isso, não são tão saudáveis ou tão doentes como os brancos. O que é que aconteceu no treino deste algoritmo e que foi posto ali a claro por eles foi a variável que se usou para fazer o treino do modelo foi os gastos em saúde das pessoas. E o que acontece nos Estados Unidos é que, tipicamente, as pessoas de raça negra têm menos capacidade financeira e, portanto, gastam menos dinheiro em saúde. Não quer dizer que estejam mais saudáveis, quer dizer que gastam menos dinheiro. E, portanto, usando este resultado, este output como um proxy para treinar o modelo, o que o modelo fazia era dizer os brancos estão mais doentes, precisam de mais cuidados de saúde, e não era verdade. A culpa é do modelo? Não, a culpa é dos dados que usamos, a culpa é de quem pensou neste proxy. Culpa, entre aspas, mas isto reflete mais uma vez a nossa necessidade de pensarmos bem e de analisarmos bem e tentar prever se estes dados que estamos a usar são ou não enviesados. Outro exemplo muito engraçado era um algoritmo que parecia bloquear os transplantes de rins, também a doentes da raça negra. O que é que depois também se percebeu? O algoritmo, este era ainda assim uma coisa, não era uma coisa como, se calhar uma regressão logística ou qualquer coisa, estava a usar uma fórmula que tinha lá um fator que ajustava para a raça, agora também já não lembro exatamente do que era, peço desculpa por isto, tinha a ver com a creatinina, acho eu, e fazia ali um ajuste dependente da raça, e o que fazia também é que subestimava a doença no caso da raça negra e, portanto, dizia que não precisavam de um transplante. Pronto, mais uma vez, o algoritmo estava correto, a fórmula é que não estava e foi corrigida. Portanto, é importante terem atenção a isto, também terem atenção que muitas vezes os enviesamentos já vêm e que não são dos algoritmos. Os algoritmos são bastante burros, eles fazem o que os dados lhes dizem. Ok, aqui muito rapidamente tenho mais duas emoções, mas são rápidas. O medo de sermos substituídos. Acho que todos nós pensamos um bocadinho neste medo de sermos substituídos. Mas, por outro lado, todos nós achamos também que a inteligência artificial vai ter aqui uma contribuição importante em tudo. Várias profissões dizem que sim, que acham que a inteligência artificial vai mudar muito a forma como trabalham. Mas realmente temos este medo, ainda por cima, imagino no vosso caso, em que de repente temos estes algoritmos a concorrer com alunos a fazer a prova nacional de acesso e a ter resultados melhores, a ter aqui a olhar para uma data de casos clínicos e a ter performances comparáveis com médicos especialistas, em termos de diagnóstico, um bocadinho abaixo na gestão, mas, por exemplo, na capacidade de explicar, de comunicar ao doente tão boa como, portanto, estes algoritmos de repente conseguem ser tão bons ou melhores do que nós. Aquela coisa da empatia, que andamos sempre o refúgio de está bem, mas nós somos humanos e os humanos têm empatia e falam de outra maneira. A verdade é que quando se vai medir respostas dadas por médicos e por chatbots a mata de questões doentes, os chatbots não apenas ganham na qualidade da resposta, como ganham na empatia. Portanto, se calhar, meus amigos, a nossa empatia está a ficar guardada no bolso, muitas vezes, porque estamos preocupados com outras coisas. Portanto, onde é que nós ficamos? O Geoffrey Hinton ganhou o Prémio Nobel da Física o ano passado, o primeiro Prémio Nobel para estas técnicas de inteligência artificial. Ele, em 2016, dizia que as pessoas devem deixar de treinar radiologistas. Eles são piores do que os algoritmos, já nem vale a pena ir para radiologista. Se fosse eu não iria para radiologia. Portanto, com isto, o que é que nós pensamos? Não é? Vem aqui uma onda,
vai destruir a nossa profissão milenar, imagino eu, do vosso lado, vai destruir aquilo que me fez ir para a medicina. Medicina não vai ser a mesma coisa. Eu não quero isto. E há muita gente a dizer eu não quero isto. Não são só vocês, não se preocupem. Há muitas outras pessoas que não querem isto. Agora, o problema é, será que conseguimos não ter isto? E é preciso perceber que isto não vai parar. Não sei se lembram lá para trás, eu dizia o que é que tinha tornado a inteligência artificial possível, muitos dados, GPUs, capacidade de computação. O que é que nós vemos? Os algoritmos estão a melhorar cada vez mais, os chips estão a ficar cada vez melhores e a capacidade de pôr mata de GPU juntas também está a aumentar. Se nós formos pôr isto tudo, o que se espera é que nos próximos 4 anos tenhamos mais um milhão de 1,6 zeros de melhoria na performance, na capacidade destes sistemas. Portanto, se eles hoje em dia, que foi um slide que eu só tenho lá para trás, já conseguem fazer, e no meu caso eu vejo isso bem, se calhar aumentar a minha produtividade em 2 vezes, o que é que vai fazer daqui a 4 anos? E eu nem estou ali a pôr naquele número o facto de também estarmos, não sei se já viram, com os computadores quânticos e já haver um chip quântico que consegue fazer o que os computadores clássicos fazem muitíssimo mais rápido. Portanto, em vez de ser um com 6 zeros, é um com 20 ou 50 zeros à frente quando tivermos os chips quânticos com a fiabilidade que nós precisamos para eles serem usados de forma rotineira nos computadores. Portanto, onde é que isto vai parar? Adicionalmente, nós, por exemplo, aqui para terem atenção, no GPT-4 estamos a usar cerca de 10 elevado a 10, 10 elevado a 11 amostras de informação para treino destes algoritmos, mas só o YouTube já tem a mesma ordem de magnitude de informação, só que é vídeo. Nós ainda não conseguimos fazer, os LLMs são praticamente só texto. Nós ainda não conseguimos ter aqui estes modelos que se chamam multimodal AI para começar a conseguir aprender também com imagem, como os nossos crianças, como nós aprendemos quando somos pequeninos e começamos a aprender o que é que as coisas são, porque vemos. Portanto, quando a AI começar a ver, realmente ver, onde é que isto vai parar? Eu não sei. Acho que ninguém sabe. Começamos aqui com estas coisas, até o fim do que é que vai ser, por isso é que o Elon Musk queria parar a AI, não é? Onde é que nós vamos parar? Isto vai tomar conta do mundo, eles vamos ter o General AI, vão tomar conta de nós, vão mandar em tudo, os humanos vão ser esmigalhados, pisados e acabou-se, acaba o mundo aqui. Também já se fala na extinção em massa, pronto, é o que é. No nosso caso é o que vale. Este é um livro muito engraçado, muito interessante, vale a pena ver. O Mustafa Suleyman foi um dos fundadores do DeepMind, da Google, é agora o Chief AI Officer da Microsoft, e ele tem este livro em que diz que todas as ondas tecnológicas que houve até hoje, com exceção da energia nuclear, nós não as conseguimos parar. Não conseguimos. Portanto, elas podem demorar mais ou menos tempo, mas a verdade é que nós não conseguimos parar estas ondas tecnológicas. Toda a gente tem eletricidade hoje em dia, toda a gente tem carros, toda a gente tem estas tecnologias, todas elas vingaram. E o AI vai vingar. Quer nós queiramos, quer não. Temos é que, obviamente, ter a certeza que conseguimos governar esta tecnologia. Isto não é também questão para ter pânico. Há aqui outras pessoas mais otimistas em relação a isto e que dizem que de facto isto vai ser muito bom e vai ser importante para a democracia, vai ser importante para o crescimento económico, vai ser muito importante para a saúde, vai providenciar o acesso que precisamos e o seguimento com a frequência que os doentes merecem e provavelmente atrasar muito a doença. Isto leva-me à última prompt, e peço-me mesmo desculpa, que tem a ver com a confiança, isto era mais para os estudantes de medicina, que não sei se são aqui muitos, mas estão a haver alguns, pode haver medo, pode haver motivação, pode haver tudo, mas tem que haver confiança nisto. Nós somos capazes, isto é só mais uma tecnologia que nos vai ajudar, que vai fazer a profissão tornar-se uma coisa ainda mais espetacular, porque vamos conseguir chegar a mais doentes, porque vamos conseguir chegar melhor a doentes. E que vamos conseguir que eles não fiquem doentes. E portanto, tenham esta confiança. O que sabemos também é que é preciso começar a compreender estas técnicas, estas ferramentas. Não é preciso conhecer tudo, não é preciso perceber tudo ao pormenor, não é preciso saber álgebra linear, não é preciso toda a gente aprender a programar. Na por cima agora, hoje em dia, já nem é preciso programar. Os copilots programam por nós só dizemos o que queremos fazer. Portanto, não é preciso isso tudo.
mas é preciso perceber que vão cada vez mais interagir com pessoas diferentes, a equipa multidisciplinar está a alargar, os engenheiros vão estar cada vez mais presentes, os cientistas de dados vão estar cada vez mais presentes, vocês vão ter cada vez mais falar a linguagem destas pessoas, tal como eles também têm que fazer o esforço de falar a vossa linguagem. Mas na engenharia, já é engenharia biomédica, portanto agora a medicina também tem que ir um bocadinho nesse sentido. Portanto, é importante que, e vocês sei que aqui na faculdade já têm, na Católica também já temos, em todas é importante que comece a haver, de facto, este repensar um pouco daquilo que são as competências base de um profissional de saúde hoje em dia e que têm também a ver com perceber estas técnicas, perceber o suficiente sobre elas para permitir, pelo menos, conseguir avaliar quando é que podemos usar e quando é que podemos acreditar. E isso é absolutamente essencial e é algo que vos deixo, que é, podem não gostar disto, mas isto vai acontecer e, portanto, tentem ir percebendo, tentem ir acompanhando, tentem ir ficando informados e tentem ter sempre um olhar crítico em relação a isto, porque vai estar presente nas vossas vidas. Portanto, mesmo para acabar, acho que passámos por isto tudo. Eu acho que a última mensagem para vocês mesmo é que isto dá algo que eu também já tinha falado há pouco, que é o The Gift of Time, e é o que eu acho que a forma de pensar é, isto vai permitir termos aqui o tempo para este toque humano, que é a medicina, que vai para além da empatia, acho eu, que é mesmo aqui duas pessoas, a pessoa doente e a pessoa que trata desta pessoa doente, que às vezes não precisa falar, pode estar só em silêncio, mas reconhecer o que é um silêncio, mas isto só vai ser possível mesmo com a quantidade de gente que temos neste mundo e com a falta de recursos que temos, se tivermos a incorporação destas técnicas, e portanto é este o desafio que vocês têm pela frente. Muito obrigada, quaisquer perguntas estou ao dispor. Não sei se há tempo para perguntas, que eu estiquei-me até ao limite. Temos tempo para perguntas, não sei se alguém... Se não houver, eu fico no coffee break um bocadinho. Muito obrigado pela magnífica palestra, foi realmente entusiasmante ouvir tudo isto. Eu gostava de saber mais sobre da sua perspectiva de trabalhar num hospital privado, em que, e falando principalmente dos dados e da qualidade que os dados têm de ter também para fazermos inteligência artificial e algoritmos de machine learning com qualidade, até que ponto facilita estar num instituto privado em que conseguimos de alguma maneira influenciar ou não? Essa é a minha pergunta. A maneira como os dados são recolhidos, organizados, como é que por exemplo, os profissionais de saúde são educados para introduzirem sempre os dados da melhor maneira possível e da maneira mais completa. Se pudesse falar um bocadinho Claro. sobre isso. É misto. Trabalhar num privado, nesse caso, tem partes boas e tem partes muito más. Tem partes boas, de facto, que nós conseguimos influenciar, não é? Primeiro, os dados não é uma SPMS, não é uma coisa gigantesca, é um grupo de saúde e, portanto, nós conseguimos influenciar e temos, obviamente, também a capacidade de rapidamente investir se for no que é necessário e, portanto, isso, obviamente, permite-nos aqui fazer uma data de coisas, não apenas investir em cloud ou infraestrutura que seja necessária, como em técnicas que nos permitam de forma eficaz fazer aquilo que falava antes, muito importante, de conseguir mapear tudo o que são os dados para estándares internacionais e para os modelos de dados, para não apenas nós conseguirmos trabalhar melhor, mas também conseguir colaborar com outras instituições, que é algo que também queremos fazer. Portanto, tudo isto é de facto mais fácil num hospital privado do que será certamente num público. Tem partes mais complicadas num privado, por estranho que pareça, do que num público, parece-me a mim. Desde logo, os nossos jurídicos e DPOs são, eu diria, provavelmente 10 vezes pior do que qualquer DPO que haja num hospital público, porque todos nós achamos que nos seus hospitais privados vamos ser muito mais penalizados se fizermos alguma coisa mal, e portanto os DPOs são muito protetores e portanto colocam imensos entraves a tudo aquilo que nós possamos fazer. Portanto, por exemplo, tudo o que seja a anonimização de texto livre é algo que nós temos estado a trabalhar há um ano para conseguir ter um algoritmo suficientemente bom que o nosso DPO diga, sim senhor, pôr o carimbo, isto é bom o suficiente para vocês conseguirem começar a usar texto livre com anonimização, senão não nos deixa usar. Portanto, são processos que nós temos que fazer e temos mesmo que fazer, porque senão não acontece. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é,
No Hospital da Luz já é talvez um bocadinho melhor, mas os médicos, pronto, quando já têm, não sei, no público parece-me que as qualidades dos dados há de ser melhor do que normalmente é num hospital privado, em particular nas clínicas privadas, em que acaba por haver se calhar, mais pressão de fazer consultas em menos tempo e, portanto, os médicos não têm tanto tempo para os registros e, portanto, muitas vezes a nossa qualidade dos dados pode não ser tão boa como em muitos hospitais públicos. Se calhar sugeria passarmos para o coffee break, um, e voltarmos às 11h45, se puder ser.